Só para apresentar um pouco para eles aqui, um pouco do nosso contexto, principalmente desse campus, já devem saber, mas nós atualmente temos um curso técnico integrado em produção de áudio e vídeo, que teve a sua primeira turma iniciada no ano passado, e aqui nós temos alunos do primeiro ano e do segundo ano, e o bacharelado em cinema e audiovisual, secretário, que começou em março desse ano as suas aulas, né? E além disso, hoje é um momento também de fazermos o lançamento do Núcleo Produção Digital de Goiás. É um prazer grande estar aqui em Goiás, cidade que eu conheci há 20 anos atrás, mais um pouco, fazendo uma pesquisa para um filme com a poetisa Cora Coralina, e depois tive a oportunidade de sair daqui e fazer o trajeto que ela também fez em vida, até São Paulo, depois Jabuticabal, Penápolis, Andradina, e depois a volta para cá, para Goiás. Bem, acho que eu vou falar em pé porque... Dá para ver melhor todo mundo. A gente vai apresentar um pouco, a gente não tem ainda nessa gestão 100 dias de gestão, mas estamos redesenhando o projeto do Ministério da Cultura para atacar de forma positiva a questão do audiovisual. A questão do audiovisual no Ministério não é só uma questão de linguagem, não é só uma questão de mercado, mas é também uma ferramenta do Ministério tratar todas as suas políticas, né? Na verdade, o mundo está audiovisual. Todas as coisas que a gente faz, eu estou aqui falando, ela está filmando. Não sei para onde que está indo, pode ser que tenha transmitido ao vivo, porque o mundo está audiovisual. Então está difícil, como é que se diz, direcionar apenas um foco para atingir a questão audiovisual. Vocês estão com 2 cursos aqui na universidade, imagino que devem estar o tempo inteiro com essa polêmica na cabeça, onde é que está o foco, que curso de audiovisual é, o que as pessoas vão fazer depois dele, são infinidade de contextos diferentes, e para o Ministério, esse Ministério que tenha esse DNA ainda do primeiro governo Lula, do Gil era ministro, o Juca era secretário executivo, tem sempre uma pretensão de dar conta de tudo. Não é muito fácil dar conta de tudo, mas as necessidades e as demandas puxam um pouco que a gente tenha um olhar para todas as direções. No campo do audiovisual, a gente tem o Ministério está abordando, diria assim, com um esqueleto, com uma estrutura que passa por algumas secretarias e mais a agência. Então a gente tem a SCDC, que é a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, que é dirigida pela Ivana Bentes, que tem uma experiência foi criada, né? E tem uma experiência na sua relação com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, foi quem gestou os pontos de cultura pelo Brasil, e recentemente aprovou o projeto Cultura Viva, ou seja, retoma o projeto dos pontos de cultura numa projeção que vai ser geométrica, porque a partir de agora você pode se tornar ponto de cultura por autodeclaração. Não só porque você ganhou um edital e você vira ponto de cultura, mas você tem um empreendimento cultural na sua comunidade e você se autodeclara ponto de cultura, e isso estabelece uma relação institucional diferenciada com o Ministério da Cultura e de preferência também com a sociedade. Então essa secretaria, a SCDC, a Secretaria de Diversidade, ela tem uma expertise no diálogo, na construção de políticas com os setoriais indígenas, quilombolas. E em função disso, a gente, em vez de criar um edital nosso especificamente de audiovisual para a comunidade indígena, a gente está aportando recursos para os editais que são criados pela própria Secretaria de Diversidade. Então essa é uma abordagem territorial, étnica, que é feita pelo Ministério, numa parceria da SAB com a SCDC. Tem um grupo de trabalho da cultura digital. Então a cultura digital é algo que está sempre em mutação. Teve uma experiência rica nos 8 primeiros anos dessa gestão. Depois a coisa amorteceu um pouco e agora retoma
E o Grupo de Cultura Digital é um grupo que tem a função de elaborar as políticas públicas para a área digital, para as novas mídias, para o que a gente não sabe ainda que vai vir, e também para dar uma certa consultoria ao Ministério de como colocar suas políticas nessa plataforma. Aí tem a SAV, que a gente vai fazer, a Secretaria do Audiovisual, que a gente vai fazer uma explanação um pouco mais longa dela, e tem a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, que fomenta, regula e fiscaliza o mercado. Ou seja, a Ancine está inteiramente voltada para a ação de mercado, seus indicadores são de mercado, rege o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo feito da própria atividade e que tem o seu foco direcionado para o mercado. A Secretaria do Audiovisual, essa que eu e o João estamos aqui representando mais diretamente, é a secretaria que pensa na complexidade do setor audiovisual. Ou seja, os cursos de cinema têm a ver com a gente, o Cineclube tem a ver com a gente, festival tem a ver com a gente, pesquisa, recuperação, memória tem a ver com a gente, inovação tem a ver com a gente. Ou seja, na verdade, todo o campo tem a ver com a Secretaria do Audiovisual. Os outros 3 setores, eles trabalham mais especificamente com focos definidos. Qualquer hora vocês podem interromper e fazer pergunta, porque às vezes para a gente tudo fica muito claro que a gente está dentro disso. Se vacilar, a gente começa a falar sigla, porque a gente está o dia inteiro dentro daquele negócio falando, mas a gente tem a obrigação de estar fazendo essa explanação e de escutar vocês para que a gente possa de fato elaborar uma política que seja consistente e que possa dialogar com a sociedade e com os setores que são nossos parceiros. Eu acho que o principal nisso, Cipriano, é a compreensão que o Ministério teve desde o início de que todos esses setores que a gente está falando aqui, eles não são nosso cliente fim, digamos assim. Esses são nossos parceiros. Quer dizer, o Ministério tem como finalidade a sociedade. É um exemplo que o Juca usa muito, que é como se o Ministério da Saúde existisse para cuidar dos médicos, ou o Ministério da Educação existisse para cuidar dos professores. Não é, os médicos e os professores são os parceiros do Ministério para dar conta de cuidar da sociedade, da saúde pública, da educação de qualidade para todos e tal. Assim também o Ministério da Cultura. Só que isso é uma quebra de paradigma. Até pouco tempo atrás, a ideia que os artistas tinham do Ministério da Cultura, que os cineclubistas tinham, que os donos de festivais tinham, é que o Ministério da Cultura existia para atender os artistas, para atender os festivais, para atender os cineclubes. Então essa é uma primeira quebra de paradigma que muda tudo. Na verdade, a gente tem que tratar muito bem todo esse setor, porque eles são nossos parceiros prioritários para dar conta de chegar até a sociedade. Então, quando a gente fala um diretor de cinema para a gente, é aquele parceiro que traduz alguma realidade e traduz em audiovisual essa realidade para falar com a sociedade. Então a gente não trabalha para o diretor de cinema, a gente trabalha para a sociedade. E o diretor de cinema, o produtor, o cineclubista, são nossos parceiros nesse projeto. Então, nós estamos aqui não para atender vocês, estamos aqui para vocês, estudantes. Nós estamos aqui para dialogar com vocês, estudantes e professores do curso de cinema, para ver que medida a gente consegue qualificar a nossa relação, a de vocês e a nossa ministério com a sociedade. Ou seja, de que maneira tudo que vocês vão pensar, traduzir em audiovisual e projetar, chegará à sociedade, chegará com qualidade técnica, chegará com inovação de linguagem, chegará com pesquisa, chegará com mais informação, para que a nação como um todo possa viver a aventura do conhecimento a partir do audiovisual. Então essa é a premissa que a gente se joga, né, se propõe nesse jogo institucional de gestão do audiovisual brasileiro, que não é pouca coisa. Aí a gente vai fazer, João, você vai tomando também, viu? A gente vai fazer aqui uma apresentação de como nós estamos desenhando a Secretaria do Audiovisual para atender isso, e volto a dizer, em diálogo permanente com o Grupo de Trabalho da Cultura Digital, com a Secretaria da Inclusão, que faz os editais para a ponta,
e com a Ancine, que trabalha o mercado. Ou seja, a gente não trabalha o mercado, mas a gente tem consciência de que no momento que esse ambiente audiovisual estiver potencializado, motivado e consistente, ele vai também influenciar no mercado. Ou seja, o trabalho que a gente fizer com essa tessitura desse ambiente, isso vai dar projeção, interesse e qualificar o mercado brasileiro. A gente quer ingresso vendido, a gente quer público nos cinemas, mas a gente quer qualidade nos filmes, a gente quer ganhar os festivais, a gente quer ser reconhecido como um cinema de mais qualidade na América do Sul. Estamos perdendo, certo? A Argentina está correndo na frente da gente, com alguns amadurecimentos do mercado. Um, a sua capacidade de coprodução internacional, e outra, a qualidade dos filmes que estão ganhando os prêmios internacionais também. Então, são desafios que a gente tem pela frente e vamos começar a trabalhar aqui. Tá clarinho, mas dá para ver, né? Você passa aqui? A gente dividiu, pode passar, tá? A gente dividiu o escopo do que a gente pretende atacar nesses 4 anos em 3 projetos principais, usando nomes que já estavam dentro do Ministério, como programas, como ações, que a gente transformou nesses 3 grandes programas. O Olhar Brasil, a Programadora Brasil e o Memória Brasil. O Olhar Brasil seria tudo que é pensando no futuro, ou seja, seria a formação em audiovisual e seria toda a área de inovação. Então é com o Olhar Brasil que a gente dialoga mais precisamente a Secretaria do Audiovisual tem 2 outras instituições ligadas a ela, que é o Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro e a Cinemateca de São Paulo, a Cinemateca Brasileira. Então o Olhar Brasil dialoga principalmente com o Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro e com as atividades de formação, com as escolas, com o grupo de trabalho de cultura digital. Ou seja, tudo que a gente está preparando para acontecer, tudo que a gente vê no horizonte. A Programadora Brasil, digamos que fosse tudo que é o agora, que é tudo que é produção e difusão. Seria a maior parte dos nossos projetos, estariam na Programadora Brasil, que é tudo que é produção de documentário, de curta, de clipe, de pequenos filmes, interprogramas e tal, e a difusão disso ligada a cineclubes, ligada às salas de cinema, ligada às salas digitais, que é um projeto maior que a gente está desenvolvendo, que dialoga muito com essa universidade, porque é um projeto que, junto com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que traz a fibra ótica para todos os campos universitários, a gente pretende um projeto que diz assim, um cinema em cada ambiente universitário. Uhul! Estamos com esse gás também. Vamos correr para dar conta. E aí a expressão é essa porque às vezes a gente fala assim, um cinema em cada universidade. Não dá conta, não é isso. Porque esse campus aqui, você tem quantos campos do FMG? O FG? 14 campos. Então é um cinema por universidade. Então uma pessoa de Goiás não vai assistir filme em Pirenópolis, vai assistir filme em Goiás. Então, onde tem curso, onde tem gestão possível, como aqui tem mostrado que tem gestão possível, a gente pode abrir 4, 5 cinemas a partir das articulações entre a Rede Nacional de Pesquisa, o Ministério e a Universidade. Então é uma coisa para a gente ficar bem ligado, que esse é um projeto prioritário nosso, tem apoio da Ancine, a gente quer puxar uma graninha do Fundo Setorial do Audiovisual para isso também. E o Memória Brasil é tudo que é o passado, mas não pensando o passado como o que passou. O passado como o que nos constitui. É a parte de pesquisa, de recuperação de filmes, enfim, é a Cinemateca Brasileira que é o ente principal e a gente está dando prioridade na Cinemateca, ou seja, por que prioridade? Porque ela já foi constituída para recuperar filmes, então isso já é do DNA dela. Mas a gente quer recuperar no sentido de recuperar e difundir. Recuperar e exibir, recuperar e devolver para a sociedade, recuperar e estar na escola, recuperar e estar na universidade. Então, a Cinemateca é esse ente que está vivendo uma certa crise nesse momento e que a gente está deschavando a crise, digamos assim, para botar ela num rumo de novo, porque é um equipamento, eu diria assim, que é a joia da coroa. Ela
um equipamento físico importantíssimo para a cidade de São Paulo e é um equipamento virtual importantíssimo para esse conjunto todo que é o contexto do audiovisual brasileiro. Não? Seu nome é como? Haroldo. Vai passando, viu, Haroldo? Isso. A Rede Nacional de Formação Técnica do Olhar Brasil é a formação técnica e o apoio à inovação, implantação, atualização, disponibilização de infraestrutura, de equipamentos digitais, de produção, difusão e uma gestão compartilhada e operação em rede que visa suprir a mão de obra. Pode passar. Na verdade, tudo que a gente pensa é rede, porque hoje os maiores desafios do Ministério da Cultura, aí eu diria, não é o ministro está falando, é comunicação e escala. Tem projetos maravilhosos, mas que eles acontecem, é aquela história, tem um cinema, tem um cinema que está bombando ali, tem um núcleo de produção digital que está bombando, só que a demanda da sociedade é muito maior. Quando a gente fala assim, um cinema em cada ambiente universitário, é muito e é pouco ainda, porque acabou de ser aprovada uma lei nas escolas de 2 horas de cinema de audiovisual por mês. Poxa, que ótimo que aprovou 2 horas de audiovisual por mês, mas é pouco. No mundo audiovisual que a gente está vivendo, a gente imaginar que uma escola vai ter 2 horas por mês, com as férias e tal, vai passar 5, 6 filmes, 7 por ano. É pouco para uma escola. Então, a gente tem uma... Quando vai para o orçamento, então, a gente percebe bastante a questão da escala. Eu estava reunido com o diretor de uma secretaria do Ministério da Educação, que é a secretaria que trata do educação quilombola, educação indígena e educação rural. E a gente, todo animado com as propostas dele e tal, ele perguntou... Eu perguntei, qual é o seu orçamento? Ele falou, 4 bilhões e meio. Ele falou, e o seu? Eu falei, nem sob tortura eu vou dizer qual é o meu orçamento. O orçamento do cara, da diretoria dele, é 6 vezes do Ministério da Cultura. Porque a educação trabalha com escala. A educação trabalha dentro de formatos, está em todos os lugares e tal. Então, isso de alguma forma, a cultura precisa estar também. As políticas de cultura precisam chegar na ponta. E por isso a gente está apostando muito na parceria do ministro Juca com o ministro Giannini. Essa já está dada, mas não resolve. É uma parceria que tem que ser dada no corpo de todo o Ministério da Cultura, que é mais fácil, que é menor, porque está mais próximo, mas no corpo de todo o setor educacional brasileiro, que aí é mais duro, é mais difícil. As universidades têm os institutos federais, as universidades têm uma cabeça mais ampla e tal, mas tem suas autonomias também, não dá para fazer uma coisa uma resolução não resolve, tem que ser uma coisa dialogada com cada instituto. E é que também não resolve na questão da escala uma canetada que todo mundo vai fazer. Vai fazer um cinema em cada escola não resolve. Se não tiver em cada escola uma pessoa que queira, que vá tocar, que vá passar o filme passa na luz do dia, passa mal passado, passa sem som. Então é um processo mais longo. Mas a gente vê hoje com o parceiro mais estratégico, mais importante para dar essa escala ao Ministério da Cultura, ao Ministério da Educação. E da comunicação também, porque pode ajudar a gente na questão tecnológica de chegar por outras vias, né? Como está agora a Ciência e Tecnologia com esse projeto da RNP, e a gente vai poder ter esses cinemas das salas universitárias ligados por fibra ótica. Então, às vezes você consegue disponibilizar um filme de lá de Brasília ou de lá de São Paulo, e ele já está aqui sem precisar pegar no ônibus, pegar na rodoviária, essas coisas que a gente era acostumado antigamente. A implantação da rede... É isso. A implantação da rede passa pelos NPDs, passa pelos cursos de formação, passa pelas bolsas, passa por esses processos. Dá uma passadinha. O objetivo é capacitar a mão de obra e empoderar grupos étnicos de gênero na produção regional periférica dos pequenos municípios e comunidades. Vamos lá. Público atendido. Aí é a nossa história das redes. O audiovisual como rede de redes, né? Sistema de sistemas. Ele é um sistema que ele vai
se redialogando e se realimentando. Professores, comunidades, estudantes, afrodescendentes, enfim. Todo mundo que está aí doido para receber um olhar e para poder abrir a boca para falar alguma coisa e que está vivendo a invisibilidade de uma comunicação que no Brasil não dá conta. Aliás, falar em comunicação, vou abrir um parênteses aqui para dizer que o Ministério da Cultura também está abrindo uma brecha de discussão forte na questão da comunicação. Porque a comunicação no Brasil é uma comunicação muito atrasada, que não cumpriu a legislação, ou seja, a comunicação no Brasil é atrasada de sempre. Eu digo sempre que a comunicação no Brasil começou com a carta do rei de Portugal dizendo que não podia ter imprensa. A gente já começou dizendo que não era possível ter comunicação. E aí veio anos disso, de concentração, depois veio o período da ditadura, que não precisa gastar tempo aqui. Quando veio a Constituição de 88, que é esse período que interessa a gente, foi feita a Constituição Cidadã, que é a que pretende dar a igualdade de tratamento a todos os cidadãos, a todos os territórios, oportunidade para todos. Essa é a nossa Constituição. Mas não foi totalmente regulamentada. E nela fala que a comunicação no Brasil devia ser privada, uma parte do Estado e uma parte da sociedade. Como ela não foi regulamentada, só temos a comunicação privada. Porque o privado, ele só não faz o que é proibido. O que não é proibido, o privado faz. Se não tiver proibido fazer uma casa nessa praça aqui na frente, do lado do chafariz, o cara vai e faz. Ele só não faz se for proibido. O Estado não, o Estado, o público, ele só faz o que é permitido. Ou seja, o público, o recurso público só é gasto naquilo que está na Constituição, que está no regimento, que está no Estatuto, senão não pode ser usado. Como não foi regulamentado, o privado, desde 88, faz o que quer, e o público e a sociedade, o Estado e a sociedade não fizeram nada. A sociedade nem sabe que tem esse direito. Não tem ainda a comunicação como direito. Ela entende educação, ela entende saúde, mas não entende comunicação como direito. Então a lógica de comunicação no Brasil é totalmente privada. Até o Estado se comunica na lógica privada. Como é que o governo faz propaganda em 30 segundos, como se estivesse vendendo um sapato, um creme dental, alguma coisa? E não se vende hospital, não se vende escola, não se comunica a existência de uma universidade em 30 segundos na televisão. Isso é de um outro tempo, isso é de uma outra lógica. Então o Ministério da Cultura, entendendo isso, tem puxado para si também essa discussão muito grande da comunicação. E temos uma relação que está um pouco no Olhar Brasil, que está nos 3 programas, que é a constituição do Canal da Cultura, que a legislação permite, e a gente tem a obrigação de colocar no ar. Tem o Canal da Educação, tem a própria empresa Brasil de Comunicação, TV Brasil, e tem mais os canais da cidadania, que é uma regulamentação que foi feita há 5 anos e quase ninguém sabe disso. E só para encerrar o assunto de comunicação, depois vocês pesquisam no Google lá, Canal da Cidadania, e vocês vão ver que cada cidade do Brasil, hoje, pode ter 4 canais de televisão público. Um do governo, um da prefeitura e 2 da sociedade. Então é importante que a gente tenha informação disso. Vocês que estão estudando, não mais. Era na TV a cabo, que fazia parte da lei do cabo. Hoje é sinal aberto digital, certo? Uma cidade como Goiás pode ter 2 canais de televisão abertos digitais da sociedade. Ou seja, do Grêmio de Estudantes, da Associação dos Professores, não seria o da universidade, a universidade entraria em outro, né? Mas a Associação das Costureiras, das Doceiras, dos Varredores, enfim. Então isso é importante a gente saber, porque é um potencial muito grande que ninguém tem interesse de divulgar. São muitas possibilidades de televisão que não saem manchete de jornal nenhum, não saem nota de jornal nenhum, porque não interessa que saia. Então é importante que a gente dê uma pesquisada no Canal da Cidadania. Bem, passa aí, Haroldo. João, eu vou sentar e você vai vir para cá. Né? Os produtos. Rapaz, eu vou olhar no meu, viu? O seu está muito... 70 dedos.
Os produtos é aquela história. Esses números que estão aí, na verdade, são números que a gente coloca como projeção para ir atrás do recurso. Tem coisas que a gente pretende que sejam mais, mas vai depender de articulação. Por exemplo, a implantação de um núcleo de produção digital em cada estado. Isso é uma lógica, que seja um em cada estado. Mas a gente sente necessidade, às vezes, de colocar 2, 3 no mesmo estado. Então a gente está brigando por orçamento para não ser 27 NPDs, para ser mais NPDs. Como já tem alguns implantados na gestão passada, em gestões anteriores, e tem uns que funcionam bem, outros que funcionam mal, então tem um jogo aí. Esses números sempre são. A implantação desses 300 novos pontos, aí a nossa capacidade de pensar grande vai bem mais longe. Quando a gente conversa, por exemplo, com os reitores das universidades, que falam em 300 salas nas universidades, eles falam, para começar tá bom. Então, você vê que na questão da escala, a gente pode, se tiver uma articulação positiva com as universidades, a gente pode realmente crescer bastante, porque a Rede Nacional de Pesquisa permite que a gente chegue hoje em 700 pontos ligados pela fibra ótica. A capacitação de 1.500 pessoas também, e apoio à produção de 600 obras audiovisuais. Essas são obras que estão nos nossos editais de longa, de baixo orçamento, de longa documentário, do Doc TV, que a gente vai voltar a ter o Doc TV no Brasil. O Doc TV, para quem não sabe, é uma sistemática, uma ferramenta de gestão, porque eu acredito hoje que governar, que fazer gestão de alguma coisa é ter ferramenta. Porque foi anunciado em todos os slogans depois da era de Lula presidente, todos os slogans do Brasil passaram a ser um país de todos, a Bahia de todos nós, um Rio para todos, São Paulo com todos. Ou seja, os estados sinalizaram que querem atender a todos, mas não tem ferramenta para atender a todos. E aí fica aquela coisa de que o estado que não foi feita uma reforma, ele não consegue funcionar direito, porque não consegue ter ferramenta de atendimento. E o Doc TV é uma ferramenta muito completa de formação, produção e difusão das TVs públicas. E o Brasil criou esse know-how, fez mais de 200 documentários no Brasil em 4 edições, inadimplência zero, em todos os estados brasileiros participaram. É um negócio incrível, todos os estados faziam editais no mesmo dia, todos os estados davam a resposta dos editais no mesmo dia, dos concursos. Começava-se a liberar os recursos no mesmo dia, então era uma ação em rede fantástica. Exportamos essa tecnologia, levamos para os países de língua portuguesa, que é a maior simetria que a gente tem, porque tem Brasil, Portugal e tem São Tomé e Príncipe, que juntos tem 120 mil habitantes. Timor-Leste, que nunca tinha produzido um filme depois da independência. Enfim, é uma simetria incrível a língua portuguesa. Foi feito 9 documentários, inadimplência zero. Essa semana foi feita a primeira oficina do Doc TV, do CPLP, que é a Comunidade de Países lá de Língua Portuguesa, em Portugal, em Lisboa. Com 9 países, vão ser produzidos 9 documentários, 4 telefilmes, e os outros 5 países que têm uma experiência menor de produção vão fazer projetos de desenvolvimento. Então esse projeto é um projeto que eu acho o projeto mais simbólico de toda essa gestão, pela sua capacidade de ter formação, produção, difusão e comunicação pensado junto. É um instrumento de gestão importantíssimo. Área econômica, por aí. Programadora Brasil. A Programadora Brasil é isso, é a Rede Nacional de Difusão do Audiovisual Brasileiro, mas que estão todas as políticas de produção também envolvidas nela. Qualifica a formação, a questão de programação e curadoria, que na área do audiovisual é uma coisa bastante importante, ou seja, a gente quer trabalhar novos com os cineclubes, mas quer trabalhar situações de curadoria, de pensamento de que filme serve para cada público, de que pacotes de filme devem ser entregues para as universidades, e aí tem que dialogar fortemente com as universidades e ter pessoas qualificadas que conheçam a produção brasileira, a produção nacional, e às vezes até não somente a nacional. Ou seja, a gente tem um trabalho com a produção nacional, mas a gente não pretende que o brasileiro só assista filme brasileiro.
Cinema é uma coisa para ser vista de todos os países. Essa é uma das qualidades do cinema. Que a gente possa ver uma quantidade boa de filmes nacionais, mas que possa ver filmes do Afeganistão, da Rússia, da China, da França, de Portugal. E aí a gente pretende também nas parcerias, vou abrir um parênteses, porque eu já falei dos países, é que anteontem, nós tivemos uma reunião com o novo diretor do Departamento de Relações Internacionais, Gustavo Pacheco, e ficamos bastante encantados com a nova visão que ele está tendo também para o Ministério da Cultura tratar as questões da relação Brasil com os outros países. Ou seja, não é mais assim, tem uma relação com Portugal, tem uma relação com a Colômbia, alguém pediu um apoio para o festival em San Diego. Não é pensar o conjunto das relações que o Brasil tem com os outros países, no nosso caso no audiovisual. A gente tem uma lista de apoios que o Ministério das Relações Exteriores solicitou a gente, que só ali tem 35 festivais internacionais. Aí tem o DOC TV, o CPLP, que são mais 9 países. Aí tem o latino-americano, que são 17 países. E as coisas não conversam uma com as outras. Então a visão do Gustavo, que deixou a gente muito animado, é isso. A gente não vai fazer nenhuma ação internacional sem passar pelo carimbo, pelo aval da DRI, porque ele vai pensar conjuntamente isso. Quer dizer, que filmes a gente manda para as embaixadas, como manda, como que a gente prepara uma curadoria que ajude aquele desafio da comunicação que eu estava falando do Ministério da Cultura. Ou seja, a gente tem muitos filmes e muito público, e um não está avisando ao outro quem sois. Ou seja, o público não sabe que filmes pode acessar e os filmes não conseguem chegar ao público que quer chegar. Então tem uma crise grande também aí nessa área e que a gente precisa fazer esse processo que a Programadora Brasil vai tentar qualificar agentes dessa natureza. Porque quantos alunos tem, Cipriano, nesses 2 cursos de cinema aqui? Mais ou menos. 60? É isso. Aí quando tem 60 alunos no curso aqui na cidade de Goiás, estudando cinema e audiovisual, é para se perguntar, né? Cada um se perguntar, como também que às vezes eu encontrava um pai na Bahia e falava, minha filha quer estudar cinema, que universidade eu mando? Mas ela quer fazer o quê de cinema? Ela quer produzir, ela quer dirigir, ela quer ser roteirista, ela quer ser pesquisadora, quer ser crítica, quer ser, entendeu? Quer ser programadora de salas, programadora de televisão, ou seja, tem uma infinidade de atividades e isso deve estar de alguma forma no horizonte de vocês. Por mais que o curso dê um foco, vocês precisam ter isso no horizonte de que tem muitas profissões, não precisam ser todos formados em direção, certo? Ou todos em produção, ou todos em roteiro. Olhei. Esses dados atualmente são, a gente poderia ler, atualmente eram, porque essa política ela foi descontinuada. Então a gente tem esse cadastro, tem esses pontos com quem o Ministério e a Secretaria do Audiovisual já se relacionou e que a gente está no momento retomando essa política. Quando uma política, um programa qualquer é descontinuado, ele não tem por que voltar na mesma base. A gente tem que aproveitar os erros da primeira etapa, manter o programa, porque um dos problemas da gestão pública é a descontinuidade de programas, né? Então a gente precisa manter ele, mas tem que aproveitar a parada para dar uma reformulada. Então é o que está acontecendo nesse momento, mas a gente quer aproveitar o contato que já existe institucional com 1.800 pontos, com 860 municípios brasileiros e 970 filmes já licenciados para serem distribuídos. O objetivo é implantar a rede nacional de difusão para disponibilizar conteúdos e qualificar a rede no que eu estava falando, na programação e na curadoria. Ou seja, a gente desenvolver esse olhar crítico e poder ter noção de que isso é para criança, isso é para jovem, isso é para idoso, isso é para estudante, isso é para pesquisador, isso é para público em geral, enfim. A viabilização do programa está no licenciamento dos conteúdos, que essa é uma outra questão que o Ministério também está enfrentando, que é, o Ministério da Cultura tem uma preocupação imensa de proteger o direito autoral dos realizadores, dos autores, de qualquer bem cultural, mas tem a obrigação de ter um entendimento de que o que é produzido com dinheiro público é preciso dar acesso. Ou seja, você tem que fazer um jogo entre
o que é o respeito ao direito autoral, ou seja, a possibilidade de cada bem público ter uma vida comercial para valorizar o empreendimento, para valorizar o investimento do governo, do povo brasileiro e ao mesmo tempo do empreendedor, do produtor que fez, mas ao mesmo tempo saber que aquilo é um bem nacional. Durante 2 anos isso circula, depois é direito público. Durante 10 anos isso circula, depois é direito público. Então, o Marcos Souza, que é a pessoa que coordena esse projeto especial no Ministério, está discutindo isso já há 12 anos e a gente pretende encaminhar para o Congresso Nacional cheio de susto, mas calçando uma discussão para aprovação da lei, uma nova lei de direito autoral no Brasil, onde a gente possa ter respeito ao direito e respeito ao direito do cidadão que pagou os filmes, que pagou tudo, de poder assistir também. A crítica, né? A crítica, porque parece que a crítica morreu. Aí ninguém mais faz crítica de nada. Fica no Facebook falando mal, falando grosseiramente, falando isso, mas não tem crítica. A crítica, como que a crítica morreu? A crítica é a possibilidade da troca. Então a gente desenvolver novas formas de crítica, que é a crítica criativa, a crítica que joga para frente. Não é a crítica que bota para debaixo do tapete, mas a crítica que não promove para o sucesso. E isso é uma das coisas que mais me incomoda. Eu não consigo não falar de comunicação. Eu sou comunicador, dirigi 7 anos a TV educativa na Bahia e essa é a minha pilha principal. Larguei um pouco o cinema para cuidar disso. E a lógica privada que eu estava falando é uma lógica tão perversa que não é só porque acumula dinheiro, não é só porque os donos das televisões ganham muito dinheiro, porque os donos da Telecom ganham muito dinheiro, não é isso. Isso é uma perversidade do país inteiro. Mas a perversidade da lógica privada é que o conteúdo da televisão comercial não é a novela, não é o futebol. O futebol e a novela é o que levam você até o comercial. O conteúdo principal da TV comercial é o comercial. É o que justifica ela, é o que dá nome a ela, é a essência dela. Ela vive do comercial. Ela bota o programa que consegue deixar o espectador ligado até a hora de ver o comercial. Então, o essencial para ela é o comercial. E essa lógica, ela é perversa quando ela não é perversa em si. Ela faz parte do jogo que está na Constituição, comercial, Estado e sociedade. Mas quando só ela predomina, fica um pensamento só do comercial. E o que é o comercial? O comercial é o que é sucesso. E o sucesso não vive sozinho. O sucesso, quando ele vive do sucesso e do fracasso. Porque as duas coisas na mídia trabalham com a morte e com o campeão. E pior que a vida da gente não está nem no sucesso nem no fracasso. A vida da gente tem um sucessozinho ali, a gente comemora, tem um fracasso adiante, a gente aprende com ele. Mas a vida da gente está no intervalo entre o sucesso e o fracasso. Então, se a lógica predominante é só a lógica comercial, a gente pode dizer que a vida da gente não está na comunicação. Ou seja, tem uma comunicação no país e que a vida da gente está fora dessa comunicação. Isso aí é drástico. Porque a gente fala que o país está violento e a violência é a linguagem da não comunicação. Então, se a gente não tem uma comunicação que engloba a vida da gente, é fácil achar que a vida está violenta, né? O público atendido, assim, são esses aqui, mais os pontos de cultura que não estão aí elencados. E que devem passar de quase 2.000 para quase 100.000. A expectativa é até o fim do governo. Porque, diga. A TV pública nacional mesmo é só uma no Brasil. Repare. Você puxou isso, é perigoso para a continuidade do negócio. Estou para voltar, inclusive, para fazer uma discussão específica desse negócio de comunicação, certo? Mas assim, não é. Tem a TV, que no Brasil já se confunde o que é público e o que é de governo e o que é da sociedade, né? A gente separa só público e privado. Privado é o que é meu, público é o que não é de ninguém, né? Público no Brasil não é o que é de todos, é o que é de ninguém. Isso aqui é público, você pega e transforma em privado. Esse terreno aqui é público, você bota seu muro lá adiante. Então, tem uma questão cultural para ser trabalhada, e aí na coisa da comunicação, que já atrapalham para a gente ficar perdido mesmo,
já é complicado na essência, a gente tem o que é do Estado, que é complicado explicar assim, no grosso, mas assim, a gente chamou de TV pública as TVs que eram do Estado, certo? Elas não são públicas no sentido geral porque elas não têm conselho da sociedade, elas não são da sociedade. Então no campo público eu diferenciaria o que é do Estado, que é público, mas é a voz do Estado, e o que é da sociedade, que a gente tem muito poucas experiências. Por isso que eu aposto muito no tal canal da cidadania, que a sociedade passa a ter um canal que vai ser manipulado, que vão tentar, mas que passa a ter. Então eu topo voltar para um papo de comunicação qualquer outra hora lá mais adiante, certo? Porque para destrinchar isso é meio complicado, mas tem várias. E aí o Ministério da Cultura vai abrir o canal da cultura, a Educação vai abrir o canal da cultura, rede escola é de governo, mistura um pouco o que é de governo e a sociedade não tem nada, porque até as TVs comunitárias que seriam da sociedade, alguém se apropriou na sua grande maioria dela. Então, inclusive a TV comunitária não seria pública, é da sociedade, mas é privada, de organizações, só que deveria ser de todas as organizações. E uma se apropria e fica uma igreja, um político, um negócio. Meio dureza. Então, essa galera aqui precisa botar isso na pauta, porque audiovisual e comunicação vão dialogar o tempo inteiro e vocês possivelmente vão trabalhar em uma coisa ou em outra, e aí precisa um pouco refletir um pouco sobre esse negócio também. Olha aí esse negócio de produto. Impacto é só para conseguir os recursos, na verdade. Memória Brasil, vamos lá? Memória Brasil. Memória Brasil é isso, a gente está no campo da Cinemateca Brasileira, que eu, quando não era gestor da Secretaria do Audiovisual, chamava de Cinemateca Paulista, de pirraça. Agora não posso mais chamar. Mas ela sempre se comportou como uma Cinemateca Paulista. Esse talvez seja um dos embates culturais principais que a gente vai ter que ter na instituição, que é dar a ela esse caráter nacional. Quando fala para as pessoas da Cinemateca que precisa dar a ela um caráter nacional, elas pensam que vão crescer e vão olhar para o Brasil todo. Não é isso. É como que ela vai dialogar com quem faz preservação em Goiás, como é que ela vai dialogar com quem faz no Mato Grosso, na Bahia, no Amazonas. Quanto mais hoje que o Brasil inteiro produz, porque tem câmera para produzir. Hoje qualquer celular é uma câmera HD. Eu estou aqui com HD. Aí, eu vivo com ela, minha câmera é uma caixa de fósforo. É uma câmera HD, quem vê aquele canal off, que é da Globo também, off é da Globo também. Quase tudo é filmado com essa câmera. Então, hoje se produz no Brasil inteiro, com o Estado, sem o Estado, produz individualmente tudo. A tarefa da Cinemateca ainda é mais rigorosa, no sentido de ter uma visão técnica do que é para ser preservado e do que não é para ser preservado. Isso é uma coisa importantíssima, porque quem é que vai dizer isso é para ser preservado e isso não é para ser preservado? Então tem que ter uma qualificação técnica e ao mesmo tempo um diálogo constante, porque às vezes um olhar paulista ou carioca chega em Goiás e diz isso não é para ser preservado. Você fala, você acabou de matar a coisa mais importante que tinha aqui para as pessoas daqui. Enfim, então esse diálogo constante é a rede que a gente pretende. Vamos lá? É a Rede Nacional de Arquivos Fílmicos e é o CIBIA, que faz mais um aí. Ainda tem mais um. Que é o Sistema Nacional de Informações Audiovisuais. Ou seja, trabalhar como rede também, como um sistema onde as universidades estejam ligadas. E aí, mais uma vez, a Rede Nacional de Pesquisa é um elemento importante que transmite imagens, dados com muita velocidade, muita qualidade, para que a gente tenha acesso a toda essa memória e essa memória possa estar em diálogo permanente. Ou seja, o desafio da Cinemateca não é pequeno, mas tem ajuda luxuosa hoje na tecnologia avançada, que já está ligada pelo menos à maioria das universidades brasileiras. Então a gente tem condições de, com um processo que olhe para todo o território, disponibilizar os arquivos, o que é já licenciado, o que é memória. Esse ano, por exemplo, é 150 anos de Rondon. Então tem imagem de Rondon, qualquer professor pode abaixar, pode... Foi lançado há 2 meses atrás
o portal da fotografia da Biblioteca Nacional, que é um portal com as imagens do início do século do Brasil, tudo em altíssima definição. Você pega um detalhe da foto, você amplia, você faz uma camiseta, você bota a capa de um projeto, então assim, precisa disponibilizar esses conteúdos e, mais uma vez, a comunicação sobre esses conteúdos. Porque às vezes não adianta ter o conteúdo e você não saber como acessa, não saber para o que vai fazer, enfim, trabalhar um pouco essa curadoria, essa qualificação, essa capacitação junto aos professores secundaristas, de ensino médio principalmente, de como acessar essa gama de informações a seu favor. Bem, eu acho que é basicamente isso que eu me estendi um pouco, tomei a palavra de João, falei sozinho, vocês não disseram nada, só um fez uma pergunta difícil para mim, mas é esse o desenho básico do esqueleto institucional, digamos assim, que o Ministério da Cultura está pretendendo botar em campo para tratar do audiovisual. E aí, João, com você aqui um pouquinho e com vocês também. Obrigado, hein?